Olá, povo de Deus, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 3 de setembro de 2020. 1 Coríntios 3, 18 a 23. Ler a primeira carta aos Coríntios é voltar-se para a metade do primeiro século e se deparar com uma cidade viva, composta de pessoas de diversas nações. Desde que foi reconstruída em 45 a.C., Corinto recebeu colonos vindos da Itália, judeus de diversas diásporas e tendo os gregos como uma minoria no meio deles. O cristianismo conhecia assim a sua prova de fogo, no encontro com diversas culturas e religiões. Uma significativa parte da cidade era constituída de escravos, que faziam o trabalho entre os dois portos. Há um desencontro enorme entre as fontes quanto ao número de habitantes, que vai de 800 mil a 250 mil. Porém, desde que em 27 a.C. foi nomeada capital de Acaia, na Grécia, Corinto se tornou realmente um polo urbano considerável no primeiro século de nossa era. Encontramos no meio dessa cidade conturbada Áquila e Priscila, casal de judeus convertidos ao cristianismo, expulsos de Roma pelo edito de Cláudio em 49 a.C. Eram pequenos empresários, fabricadores de tendas, e acolhem o apóstolo Paulo nos primeiros meses de sua estada em Corinto, e Paulo trabalha com eles. Foram de suma importância para o início da evangelização em Corinto. Paulo só os deixa depois da chegada de seus companheiros de missão, que trazem recursos enviados da comunidade de Filipos, liberando um pouco mais Paulo para a evangelização. No texto de hoje, Paulo retoma o tema da sofia, ou seja, da sabedoria, contrastando com o tema da loucura. A sofia grega era central na filosofia e na religião helenística também. Marcava o platonismo, o gnosticismo e alcançou influenciar a teologia cristã. Na sua origem estava meio vinculado ao significado de esperteza, habilidade, porém seu significado posterior se aproximou do conceito de phronesis, que na concepção aristotélica se identifica com a sabedoria prática, e foi moldado pelo termo filosofia, amor à sabedoria, como usado por Platão. Com essa introdução, creio que fica mais fácil nos aproximarmos da leitura de hoje, onde Paulo joga com os conceitos sabedoria deste mundo e loucura de Deus. Diz o apóstolo: irmãos, ninguém se engane a si mesmo. Se algum de vós se julga sábio à maneira deste mundo, torne-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Lucas 5, de 1 a 11. Lucas começa seu relato, que une o tempo de Jesus com o Evangelho, com o tempo da igreja, com Atos dos Apóstolos, dizendo assim: visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que nos aconteceram, tal como nos transmitiram as primeiras testemunhas oculares, postas a serviço da palavra, também eu pensei escrever-te tudo em ordem e exatamente começando desde o princípio. Assim compreenderás com certeza os ensinamentos que recebestes, ó Teófilo. Por isso, entende-se que depois de apresentar Jesus, sendo batizado, tentado no deserto e na sinagoga proclamando sua missão,
e a estendendo da Galiléia à Judéia, hoje ele vai formar o seu primeiro grupo missionário. Interessante o relato de Lucas, que coloca Jesus frente à multidão, entrando no barco, se sentando aí para ensinar o povo. Ora, sabemos que o barco é metáfora da igreja primitiva, da comunidade. Portanto, é a partir da comunidade que Jesus quer falar sobre a palavra de Deus. Jesus começou sozinho sua missão, agora vai compor um grupo para expandi-la. Porém, como convencer aqueles homens simples de assumirem esta convocatória de Jesus? Nada melhor que um sinal fácil de ser entendido por eles. Pescadores que eram, perceberam que essa pesca abundante estava fora de cogitação. Só poderia ser fruto de intervenção de alguém fora do esquema. A multidão escutou sua palavra. Simão, instado por Jesus a lançar outra vez as redes, depois de uma noite de insucesso, diz: Mestre, tentamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra. Então, Lucas, no Evangelho e em Atos, ele traça um caminho da palavra. É a força da palavra que vai firmando a igreja primitiva. A palavra de Jesus foi capaz de romper com a rotina daqueles pescadores que, embora cansados, tiveram a ousadia de voltar à pesca. Quem conhece a rotina dos pescadores sabe que depois de uma noite inteira de pesca fracassada, ninguém mais se aventura. Porém, Jesus, com a sua fascinante palavra, convence aqueles rudes homens de voltarem à pesca, porém agora para lançar as redes em águas mais profundas. Aqui está um convite a todos nós para deixarmos as superfícies, pois aí geralmente estão todas as mediocridades da vida. Ter coragem de enfrentar profundidades não é para todos, sobretudo na sociedade atual marcada pela mentira e aparências. Hoje, quem defende a família não respeita a que tem. Quem fala em Jesus se serve dele para lucrar dividendos. Quem afirma Deus acima de tudo, pauta seu relacionamento com fake news e violência. Jesus nos convida a sairmos da superfície e nos encorajarmos para mergulhos mais profundos na vida. Simão Pedro acatou o desafio de Jesus, dando o primeiro passo, olhando para dentro de si mesmo, reconhecendo sua condição humana, existencial. Afasta-se de mim, Senhor, diz ele, porque eu sou um pecador. Essa é a primeira condição para dar passos mais profundos, conhecer-se. Para voos mais longos e altos, temos de ter uma avaliação mais exata de quem somos, onde estamos, quais nossas possibilidades e capacidades. Simão Pedro partiu daquilo que era ele mesmo. E seu espanto contagiou seus companheiros de pesca, que ouviram as palavras de Jesus a Simão. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de gente, de pessoas humanas. Reconhecendo sua condição humana, Simão Pedro está desafiado para pescar o humano. E ele e seus companheiros aceitaram o desafio de Jesus, deixaram tudo e passaram a seguir o homem de Nazaré. O grande desafio colocado para todos nós, pescadores do humano, num mundo onde o humano está intensamente desgastado e a pandemia ajudou a emergir esse desgaste de maneira tão profunda. Estamos vivendo um momento de encruzilhada,
onde muitos optam por caminhos bastante confusos e incertos. Será que a nossa igreja tem, de fato, aproveitado a pandemia para preparar uma proposta convincente e sólida para orientar a vida de tantos e tantas que nos buscam através de caminhos mais profundos, ainda que indiquem desafios e aventuras? Um beijo no seu coração.